Ele era o médico mais brilhante da UTI pediátrica e o mais temido. Ela era a fisioterapeuta, que não aceitava ver crianças tratadas como números. Quando Arthur, um menino de 6 anos abandonado na porta do hospital, chega entre a vida e a morte. Heitor e Elisa se encontram pela primeira vez e se chocam. Ele acha ela emotiva demais. Ela acha ele frio demais. Nenhum dos dois imagina que em 10 dias, aquele menino frágil vai unir seus destinos de um jeito impossível de desfazer. Mas o que aconteceu entre eles naquelas madrugadas silenciosas na UTI, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história já tocou você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e trazendo histórias que falam direto ao coração. A noite estava fria quando Arthur chegou à UTI pediátrica do Hospital Central. Ele tinha 6 anos, o corpo frágil coberto por hematomas, os olhos fechados, a respiração irregular. Ninguém sabia seu nome ainda. Ninguém sabia de onde ele vinha. A única certeza era que alguém o havia deixado na porta do pronto-socorro, enrolado em um cobertor velho, com um bilhete rabiscado. Cuidem dele. Eu não consigo mais. Heitor Almeida estava no plantão, como sempre impecável. Jaleco branco, estetoscópio pendurado no pescoço, olhar fixo nos monitores. Ele não era apenas um dos melhores intensivistas pediátricos do hospital. Ele era o melhor. Preciso, rápido, eficiente. Suas mãos salvavam vidas com a frieza de quem aprendeu a não se envolver. Porque envolver-se dói, e Heitor não tinha tempo para a dor. Quando a maca passou por ele, Heitor mal ergueu os olhos. Mais um caso grave. Mais uma criança sem família. Mais um número no sistema. Ele checou os sinais vitais. Pediu exames, deu as ordens necessárias. Tudo sob controle. Ou pelo menos deveria estar. Até que ela entrou. Elisa Ferreira empurrou a porta da UTI com aquela energia que incomodava todo mundo. Ela era a fisioterapeuta respiratória mais requisitada do hospital, mas também a mais problemática, segundo alguns médicos. Elisa não aceitava protocolos vazios, não aceitava tratar crianças como se fossem apenas corpos a serem consertados. Ela conversava com elas, mesmo quando estavam inconscientes, cantava baixinho enquanto manipulava seus pulmões, chorava quando perdia uma. E foi exatamente isso que ela fez ao ver Arthur. Meu Deus! Ela se sussurrou aproximando-se do leito. Ela tocou o braço do menino com delicadeza, como se ele pudesse quebrar. Quem fez isso com você? Não sabemos, respondeu Heitor sem tirar os olhos do prontuário. E sinceramente não importa agora. O que importa é estabilizar. Elisa virou o rosto para ele, os olhos arregalados. Como assim não importa? Esse menino foi o abandonado. Alguém bateu nele. Olha o estado dele. Heitor suspirou impaciente. Eu sei exatamente o estado dele. Trauma torácico, possível pneumonia aspirativa, desnutrição severa. E eu vou cuidar disso. Você também, se quiser ser útil. Agora, se me der licença, útil. Elisa deu um passo à frente, bloqueando a passagem dele. Você está falando como se ele fosse um caso clínico. Ele tem 6 anos. Ele está sozinho. Ele está com medo. Ele está inconsciente, rebateu Heitor, a voz mais dura. E eu tenho outros pacientes. Se quiser conversar com ele, fique à vontade. Mas não atrapalhe meu trabalho. Elisa sentiu o sangue subir. Ela já tinha ouvido falar do Dr. Heitor Almeida. O gênio arrogante. O médico que salvava todo mundo, mas não olhava para ninguém. E agora ela estava frente a frente com ele. E não gostava nem um pouco do que via. Sabe qual é o seu problema? Ela disse, a voz tremendo de raiva contida. Você trata essas crianças como se fossem números. Como se não tivessem nome, história, sentimentos. Você é bom no que faz. Todo mundo sabe. Mas você esqueceu que eles são pessoas. Heitor parou. Virou-se lentamente para ela. Seus olhos escuros e cansados encontraram os dela. E, por um segundo, algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois esperava. Raiva, atração, reconhecimento. É você, ele disse baixo, perigosamente calmo. Acha que se importar demais vai salvá-los? Elisa engoliu seco. Ela não esperava que ele revidasse daquele jeito. Não com aquela intensidade. Acho que se importar o suficiente pode fazer a diferença entre eles viverem.
ou só sobreviverem. Heitor ficou em silêncio, os maxilares tensos. Ele queria rebater. Queria dizer que ela não entendia nada, que sentimentalismo não curava pneumonia, que compaixão não ressuscitava ninguém. Mas ele não disse, porque no fundo, uma parte dele, aquela parte que ele enterrou há anos, quando perdeu a irmã mais nova em uma UTI, exatamente como essa, sabia que ela tinha razão. Faça seu trabalho, ele disse, finalmente desviando o olhar. Eu vou fazer o meu. E saiu. Elisa ficou ali, parada, o coração batendo descompassado. Ela não sabia se estava com raiva ou outra coisa, algo que a perturbava ainda mais. Ela olhou para Arthur. O menino respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em espasmos irregulares. Elisa colocou a mão sobre o coração dele, sentindo o pulso frágil sob a pele fria. Eu não vou deixar você sozinho, ela sussurrou. Prometo. Horas depois, quando a UTI estava mais silenciosa, Heitor voltou ao leito de Arthur. Ele checou os sinais vitais, ajustou a sedação, observou os números nos monitores, tudo dentro do esperado, tudo sob controle. Mas então ele percebeu. Elisa ainda estava lá, sentada ao lado do menino, segurando a mão dele. Ela não estava fazendo nada, apenas estando ali, como se a presença dela fizesse diferença, como se aquele menino pudesse sentir que não estava sozinho. Heitor parou na porta, escondido na penumbra. Ele não sabia por que ficou observando. Não sabia por que não conseguia tirar os olhos dela. Talvez fosse o jeito como ela inclinava a cabeça, cansada, mas resistindo ao sono. Talvez fosse o jeito como ela acariciava a mãozinha de Arthur, com uma ternura que ele não via há anos. Talvez fosse o jeito como ela acreditava, contra todas as estatísticas, contra toda a lógica, que importar-se ainda valia a pena. Elisa ergueu os olhos e o viu. Eles se encararam através do vidro. Nenhum dos dois desviou. Nenhum dos dois sorriu. Mas algo mudou. Porque Heitor percebeu naquele instante que Elisa Ferreira não era só mais uma fisioterapeuta idealista. Ela era perigosa. Ela era o tipo de pessoa que o faria lembrar de tudo o que ele tentou esquecer. E Elisa percebeu naquele instante que o Dr. Heitor Almeida não era só o médico frio que todo mundo temia. Ele era alguém que um dia também se importou demais e pagou o preço. Arthur acordou 3 dias depois, não com um grito, não com choro, mas com um suspiro silencioso, como se tivesse desistido de fazer barulho há muito tempo. Seus olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, olharam ao redor sem entender onde estava, sem entender por que ainda estava vivo. Elisa estava ao lado dele quando isso aconteceu. Oi, Arthur, ela disse baixinho, com aquele sorriso que acalmava até os mais assustados. Você está seguro agora? Ninguém vai te machucar aqui. O menino não respondeu. Apenas olhou para ela, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar. Elisa segurou a mão dele. Eu sou a Elisa, e eu vou te ajudar a respirar melhor, tá bom? Vai doer um pouquinho, mas eu prometo que vou ser o mais cuidadosa possível. Arthur piscou devagar, e então, pela primeira vez em dias, ele apertou de volta a mão dela. Foi o suficiente. Heitor entrou no quarto naquela tarde, trazendo os resultados dos exames. Ele esperava encontrar Arthur sozinho, sedado, como a maioria dos pacientes graves. Mas o que ele encontrou foi Elisa sentada na beirada do leito, manipulando o tórax do menino com movimentos precisos e delicados, enquanto cantarolava uma música baixinha. E o sol vai nascer de novo, você vai ver. Ela cantava quase sussurrando. Arthur não sorria, mas seus olhos estavam fixos nela, como se ela fosse a única coisa real em todo aquele hospital. Heitor parou na porta. Ele não queria interromper. Não sabia bem por quê. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, ele estava vendo algo que a medicina não conseguia explicar. Conexão humana. Cura que não vinha de remédios. Elisa percebeu a presença dele e ergueu os olhos. Doutor, ela disse sem parar os movimentos. Precisa de alguma coisa? Vim checar os sinais vitais, respondeu Heitor entrando. Sua voz saiu mais suave do que ele pretendia. Ele está respondendo bem. Elisa comentou ainda focada em Arthur. A saturação melhorou, mas o pulmão direito ainda está comprometido. Vou precisar fazer fisioterapia intensiva nas próximas semanas. Semanas? Heitor franziu a testa. Você sabe que ele vai ser transferido, né?
A assistência social já foi acionada. Assim que ele estabilizar, vai pro abrigo. Elisa parou. Suas mãos congelaram sobre o peito de Arthur. Ela virou o rosto para Heitor, e ele viu algo perigoso nos olhos dela, determinação. Ele não vai para lugar nenhum até estar completamente recuperado, ela disse, cada palavra carregada de firmeza. E isso vai levar tempo. Heitor cruzou os braços. Elisa, você sabe como funciona. Não podemos segurar leito de UTI indefinidamente. Tem outras crianças esperando. E tem um menino aqui que precisa da gente agora. Ela rebateu, a voz tremendo. Ele foi espancado, Heitor. Abandonado, ele não tem ninguém. Se a gente mandar ele embora antes da hora, ele não vai aguentar. E se a gente não liberar o leito, outra criança pode morrer esperando. Silêncio. Elisa desviou os olhos. Ela sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a decisão menos dolorosa. Heitor suspirou. Ele odiava isso. Odiava ter que escolher. Odiava ver aquela dor no rosto dela, porque de alguma forma ele sentia também. Olha, ele disse mais baixo, eu vou tentar segurar ele aqui o máximo que puder, mas você precisa acelerar a recuperação dele. Fisioterapia todos os dias. Mobilização precoce. Tudo o que for necessário. Elisa ergueu os olhos, surpresa. Você tá do meu lado? Heitor hesitou. Ele não sabia se estava do lado dela ou apenas tentando evitar mais uma perda que o perseguiria. Eu tô do lado dele, disse finalmente olhando para Arthur. Mas Elisa viu a verdade nos olhos dele. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez Heitor não fosse tão frio quanto fingia ser. Os dias seguintes criaram uma rotina estranha entre eles. Toda manhã, Heitor chegava para a visita médica. Toda manhã, Elisa já estava lá, fazendo exercícios respiratórios com Arthur, conversando com ele, arrancando pequenos sorrisos do menino. E aos poucos, Heitor começou a reparar. No jeito como ela prendia o cabelo com um elástico velho, sempre escorregando para o lado. No jeito como ela ria quando Arthur conseguia tossir sozinho, como se fosse a maior vitória do mundo. No jeito como ela tocava o ombro de Heitor, toda vez que passava por ele, um toque rápido, quase imperceptível, mas que o fazia parar por um segundo. Ele tentou ignorar, tentou focar no trabalho, mas era difícil ignorar alguém que iluminava o lugar mais sombrio do hospital. Uma tarde, enquanto Heitor ajustava a medicação, Arthur segurou a mão dele. Heitor congelou. Ele não estava acostumado com isso. Pacientes não o tocavam. Pacientes tinham medo dele. Respeitavam, obedeciam, mas não. Confiavam. Mas Arthur estava olhando para ele com aqueles olhos enormes, como se dissesse, você também me protege, né? Heitor engoliu seco. Apertou de volta levemente. Você está indo bem, campeão, ele disse, e sua voz saiu rouca. Elisa, do outro lado do leito, observava tudo. E quando Heitor ergueu os olhos e a encontrou olhando, ele não desviou. Ela também não. Pela primeira vez, eles sorriram um para o outro. Não foi um sorriso grande. Não foi dramático, mas foi real. À noite, quando Heitor voltou para mais uma checagem, encontrou Elisa encostada na parede do corredor, os olhos vermelhos. Ei, ele disse aproximando-se. O que foi? Ela limpou o rosto rapidamente, tentando disfarçar. Renata, só cansaço. Mas Heitor conhecia aquele olhar. Ele via no espelho todos os dias. Você está se apegando a ele, disse baixo. Elisa soltou uma risada amarga. E você não? Heitor não respondeu, porque ela estava certa. Ele também estava. Isso o apavorava. Elisa, ele começou hesitante. A gente não pode salvar todo mundo. Eu sei. Ela sussurrou, os olhos brilhando, mas a gente pode tentar salvar ele. Heitor ficou em silêncio. Então, sem pensar, ele tocou o ombro dela, não como um gesto médico, não como consolo profissional, mas como alguém que entendia. Elisa ergueu os olhos para ele, e naquele corredor vazio, sob a luz fria do hospital, eles ficaram mais perto do que jamais estiveram. A gente vai conseguir, Heitor disse, e dessa vez ele acreditou. Porque pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho nessa luta. Ele tinha ela. A noite caiu pesada sobre o hospital. Era uma daquelas noites silenciosas, em que até os monitores pareciam respirar mais devagar. A UTI pediátrica estava mergulhada em penumbra, iluminada apenas pelas luzes suaves dos equipamentos e pelo brilho fraco dos corredores. Arthur tinha melhorado.
Seus pulmões respondiam melhor. Ele conseguia sentar na cama com ajuda. Até ensaiava algumas palavras. Poucas, sussurradas, mas palavras. A equipe médica comemorava cada pequeno avanço. Heitor registrava tudo no prontuário com aquela satisfação contida que só ele sabia sentir. Elisa irradiava orgulho toda vez que via o menino respirar sem auxílio. Mas algo ainda estava errado. Toda noite, quando as luzes se apagavam e o hospital adormecia, Arthur entrava em pânico. Não era um choro alto. Não eram gritos. Era pior. Era um terror silencioso. Ele agarrava os lençóis, os olhos arregalados fixos no teto, a respiração acelerada, o corpo todo tremendo, como se estivesse revivendo algo que ninguém ali conseguia alcançar. Elisa foi a primeira a perceber. Ela tinha ficado além do horário, como sempre, terminando os registros e organizando o material para o dia seguinte. Foi quando ouviu o som abafado vindo do quarto de Arthur. Ela largou tudo e correu. Arthur chamou entrando rapidamente. O que foi, amor? O menino estava encolhido na cama, abraçando os próprios joelhos, o rosto escondido. Ele tremia tanto que a cama chacoalhava. Elisa sentou-se ao lado dele e o puxou para perto, envoltas os braços ao redor do corpinho frágil. Ei, tá tudo bem. Você tá seguro. Eu tô aqui. Mas Arthur apenas balançou a cabeça desesperado. Não. Ele sussurrou, a voz rouca de tanto medo. Ele vem de noite. Elisa sentiu o coração se despedaçar. Quem, Arthur? Quem vem? Mas o menino não respondeu. Apenas se agarrou a ela com força, como se ela fosse a única coisa entre ele e o abismo. Elisa respirou fundo, tentando se controlar. Ela segurou o rosto dele com delicadeza e o fez olhar nos olhos dela. Ninguém vai te machucar aqui, tá me ouvindo? Ninguém. Eu não vou deixar. Arthur a encarou por um longo momento. Então, com a voz trêmula, ele perguntou: Você fica comigo? Elisa sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Eu fico, ela prometeu. Eu fico até você dormir. Mas quando ela tentou deitar ele de volta na cama, Arthur segurou o braço dela com força. Não sai, ele implorou. Por favor, não sai. Elisa olhou para a porta, indecisa. Ela não podia dormir ali. Tinha outros pacientes. Tinha protocolo. Mas como ela ia embora e deixava aquele menino sozinho com tanto medo? Foi quando Heitor entrou. Ele estava voltando de uma emergência no andar de baixo quando viu a luz acesa no quarto de Arthur. Achou estranho. Entrou para verificar e encontrou Elisa sentada na cama, segurando o menino nos braços, os dois em silêncio. O que aconteceu? Perguntou a voz baixa, preocupada. Elisa ergueu os olhos para ele. Heitor viu a exaustão, a dor, o desespero contido. Ele tem pânico noturno, ela explicou, a voz falhando. Ele não consegue dormir sozinho. Ele fica achando que alguém vai vir machucá-lo de novo. Heitor olhou para Arthur. O menino estava escondido no peito de Elisa, mas seus olhos estavam abertos, fixos em Heitor, como se estivesse esperando para ver o que ele ia fazer. Heitor suspirou. Ele sabia o que deveria fazer. Chamar a psicologia. Medicar para ansiedade. Seguir o protocolo. Mas protocolos não curavam trauma. E ele sabia disso melhor do que ninguém. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Eu fico também, disse simplesmente. Elisa piscou surpresa. Heitor, você não precisa. Eu sei. Ele interrompeu, os olhos nos dela. Mas eu quero. Arthur ergueu a cabeça devagar, olhando para Heitor com aqueles olhos enormes e assustados. Você fica? Heitor acenou com a cabeça. Eu fico. A gente fica os dois. Ninguém vai te deixar sozinho essa noite, tá bom? Arthur não disse nada, mas pela primeira vez naquela noite, ele soltou um suspiro de alívio. As horas passaram devagar. Elisa cantarolou baixinho até Arthur finalmente começar a relaxar. Heitor ficou ali em silêncio, apenas observando o menino, observando ela. E então Arthur dormiu. Mas nem Elisa nem Heitor se levantaram. Ela continuou sentada na beirada da cama, a mão sobre o peito de Arthur, sentindo a respiração dele se acalmar. Heitor permaneceu na cadeira, os braços cruzados, os olhos cansados, mas vigilantes. A madrugada entrou pela janela. O hospital inteiro parecia ter parado. Ali, naquele quarto, os três formavam uma imagem estranha, improvável, mas profundamente verdadeira.
Uma família que ainda não sabia que era. Elisa, exausta, acabou adormecendo sentada, a cabeça tombando para o lado, o corpo escorregando devagar. Ela lutou contra o sono, mas perdeu. Heitor percebeu. Ele se levantou em silêncio. Tirou o próprio jaleco e, com cuidado, colocou sobre os ombros dela, como um cobertor. Elisa não acordou, mas inconscientemente, ela se aconchegou naquele pedaço de tecido que ainda guardava o calor dele, o cheiro dele. Heitor ficou parado ali por um momento, olhando para ela, para o jeito como o cabelo caía solto sobre o rosto, para a curva suave do ombro dela sob o jaleco, para a mão que ainda descansava sobre o peito de Arthur, mesmo dormindo. Como se mesmo inconsciente, ela continuasse protegendo. Algo se moveu dentro dele, algo que ele havia trancado há muito tempo, algo perigoso. Ele voltou para a cadeira, mas não conseguiu dormir. Ficou ali no escuro protegendo os dois, sem saber exatamente quando aquilo tinha se tornado tão importante para ele. Quando o sol começou a nascer, Elisa despertou devagar. Ela piscou desorientada, sentindo o peso quente sobre os ombros. Olhou para baixo e viu o jaleco de Heitor. Ela ergueu os olhos e o encontrou ali, ainda sentado na cadeira, observando Arthur dormir. "Você ficou a noite toda?" Ela sussurrou incrédula. Heitor virou o rosto para ela. Havia algo diferente nos olhos dele. Algo mais suave, mais humano. "Eu disse que ia ficar." Elisa sentiu algo apertar no peito. Ela não sabia se era gratidão, alívio ou outra coisa. Algo maior, algo assustador. "Obrigada," ela disse, a voz rouca de emoção. Heitor apenas acenou com a cabeça. Mas então ele disse, tão baixo que ela quase não ouviu: "Ele precisa da gente." Não foi "ele precisa de cuidados." Não foi "ele precisa de acompanhamento." Foi da gente. E Elisa entendeu naquele instante que algo tinha mudado entre eles. Que não era mais só sobre salvar Arthur. Era sobre os três. Sobre o que eles estavam se tornando juntos. Ela segurou o jaleco de Heitor entre os dedos, sentindo o tecido áspero, e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. "A gente vai cuidar dele," ela prometeu. E Heitor, pela primeira vez em anos, acreditou que talvez, só talvez, ele não precisasse carregar tudo sozinho. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável. Arthur melhorava a cada manhã. Seus pulmões expandiam com mais facilidade. Ele começou a falar mais, pequenas frases, pedidos simples, até algumas risadas tímidas quando Elisa fazia palhaçadas para distraí-lo durante a fisioterapia. Mas não era só Arthur que estava mudando. Heitor e Elisa começaram a se mover um ao redor do outro com uma consciência nova. Eles não planejavam isso, não conversavam sobre isso, mas estava lá. No jeito como ele sempre perguntava se ela tinha almoçado, no jeito como ela deixava um café quentinho na mesa dele antes de começar o plantão, no jeito como os olhares se demoravam um segundo a mais do que o necessário. A equipe do hospital começou a notar. "Olha só", cochichou uma das enfermeiras para a colega. "Dr. Heitor está sorrindo." Sorrindo. "Isso é um milagre." "Ou é a Elisa?" respondeu a outra rindo baixinho. "Aposto que é por causa dela." E estavam certas, mas nenhum dos dois admitia. Ainda não. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo quase desmoronou. Elisa estava terminando a sessão de fisioterapia com Arthur quando a assistente social entrou no quarto. Ela era uma mulher de meia idade, com um ar cansado e uma pasta cheia de papéis. Seu nome era Cláudia, e ela tinha visto casos demais para ainda acreditar em finais felizes. "Boa tarde," disse ela formal. "Vim trazer uma atualização sobre a situação de Arthur." Elisa sentiu o estômago revirar. Ela sabia o que vinha. "Ele ainda está em recuperação," disse rapidamente. "Não pode sair daqui ainda." Cláudia suspirou. "Eu entendo, Elisa, mas a ordem é clara. Assim que ele receber alta médica, vai ser transferido para o abrigo municipal. Já fizemos as tratativas. Está tudo encaminhado." "Mas ele não está pronto?" Elisa se levantou, a voz subindo. "Ele ainda tem pesadelos. Ele mal consegue andar sozinho. Ele precisa de acompanhamento. E ele vai ter no abrigo. Eles têm uma equipe de apoio. Não como aqui." Elisa sentiu as lágrimas queimarem. "Aqui ele tem a gente. Aqui ele se sente seguro." Cláudia olhou para ela com uma mistura de pena e firmeza. "Elisa, eu sei que você se apegou, mas essa não é a sua decisão.
Nem a minha. O sistema funciona assim. Arthur não tem família. Ele vai pro abrigo. E se der sorte, talvez seja adotado um dia. Elisa ia responder quando a porta se abriu bruscamente. Heitor entrou. Ele tinha ouvido tudo do corredor. Quando? Ele perguntou a voz cortante. Cláudia se virou para ele, surpresa com o tom. Doutor, eu... Casma-se tu me herança. Quando ele vai ser transferido? Heitor repetiu mais devagar, mais perigoso. Sim que o senhor assinar a alta médica. Cláudia respondeu erguendo o queixo. Que segundo os registros, já poderia ter sido feita há 2 dias. Silêncio. Heitor sabia que ela estava certa. Clinicamente, Arthur estava estável. Ele poderia sim receber alta. Mas Heitor tinha segurado a assinatura, inventado exames, prolongado a internação, porque ele não queria deixar Arthur ir. E agora ele estava sem desculpas. Ele precisa de mais tempo. Heitor disse, mas até ele sabia que soava fraco. Doutor, com todo respeito... Cláudia fechou a pasta. O senhor não pode segurar um leito de UTI por razões emocionais. Existem outras crianças esperando. O senhor sabe disso. Heitor cerrou os punhos. Ele odiava quando usavam a lógica dele contra ele mesmo. Cláudia se virou para sair, mas parou na porta. A transferência está marcada para o dia. 24, segunda-feira. Espero que esteja tudo pronto. E ela saiu. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Elisa estava parada no meio do quarto, os braços caídos, os olhos fixos no chão. Ela não chorava. Não ainda. Mas Heitor via o tremor nos ombros dela, a forma como ela respirava com dificuldade, tentando se controlar. Elisa, ele começou. Não, ela interrompeu, a voz quebrando. Não diz que não tem nada que a gente possa fazer. Não diz que é assim que funciona, porque eu sei que é assim que funciona, mas isso não torna certo. Heitor deu um passo em direção a ela. Eu não vou deixar isso acontecer. Elisa ergueu os olhos incrédula. O quê? Eu disse. Heitor repetiu, firme. Eu não vou deixar tirarem ele da gente. Elisa sentiu algo se quebrar dentro dela. Ela não sabia se era alívio, esperança ou desespero. Mas quando Heitor disse da gente, algo mudou. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Como? Sussurrou. Ou como a gente faz isso? Heitor segurou os ombros dela, os olhos fixos nos dela. Eu não sei ainda. Mas eu vou descobrir. Eu prometo. Elisa sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela tentou limpá-las rapidamente, mas não conseguiu. E então Heitor fez algo que surpreendeu os dois. Ele ergueu a mão e, com delicadeza, limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi leve, suave, mas ecoou como um trovão entre eles. Elisa congelou. Seus olhos encontraram os dele, e dessa vez nenhum dos dois desviou. Eles estavam tão perto que ela conseguia sentir o calor dele. Tão perto que bastaria se inclinar 1 centímetro para... Heitor. Ela sussurrou sem saber o que ia dizer. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, a mão ainda no rosto dela, o polegar deslizando devagar pela linha do maxilar. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais hospital. Não havia mais UTI. Não havia mais nada além dos dois, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo silêncio pesado e carregado. Heitor inclinou o rosto levemente. Elisa não recuou. Ela não conseguia. Não queria. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela. Ela conseguia sentir a respiração dele contra a sua pele. Mas então Arthur tossiu no leito. Os dois se afastaram bruscamente, como se tivessem levado um choque. Elisa levou a mão ao peito, o coração disparado. Heitor passou a mão pelo cabelo, desorientado, tentando recuperar o controle. Eu preciso ir, Elisa disse, a voz trêmula. Elisa, espera! Mas ela já estava saindo, quase correndo, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Heitor ficou ali sozinho no quarto, ouvindo os passos dela se afastarem pelo corredor. Ele encostou na parede e fechou os olhos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele quase a tinha beijado. E pior, ele queria ter beijado. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado consigo mesmo. Isso não podia estar acontecendo. Ele não podia se apaixonar agora. Não por ela, não assim. Mas quando ele abriu os olhos e olhou para Arthur, ainda dormindo tranquilamente, Heitor percebeu algo assustador. Era tarde demais. Ele já tinha se apaixonado. Por ela, pelo menino,
por aquela família impossível que estava nascendo sem pedir permissão. E agora, ele não fazia ideia do que fazer com isso. O fim de semana passou como uma sombra. Elisa evitou Heitor o máximo que pôde. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Focava toda a sua energia em Arthur. Ela não conseguia olhar para Heitor sem sentir aquele aperto no peito, sem lembrar do toque dele no rosto dela, da proximidade, do quase beijo que ainda queimava na memória. Heitor, por sua vez, mergulhou no trabalho. Atendeu emergências, fez rounds exaustivos, revisou prontuários que nem precisavam de revisão. Qualquer coisa para não pensar, qualquer coisa para não sentir. Mas era impossível, porque toda vez que ele entrava no quarto de Arthur, ela estava lá. E toda vez que os olhos dele se cruzavam, o ar ficava pesado, carregado de tudo o que não tinha sido dito. Segunda-feira chegou como uma sentença. Elisa entrou na UTI às 7 da manhã e encontrou um papel colado no prontuário de Arthur. Um aviso oficial em letras frias e burocráticas. Transferência agendada, 24/12, R$14, destino. Abrigo Municipal Esperança. Ela arrancou o papel da parede, amassou e jogou no lixo. Como se isso pudesse mudar alguma coisa. Como se raiva resolvesse. Mas não resolvia. Nada resolvia. Ela entrou no quarto de Arthur. O menino estava acordado, sentado na cama, desenhando em um bloco de papel que uma das enfermeiras tinha dado a ele. Quando viu Elisa, ele sorriu. Aquele sorriso pequeno e frágil que partia e curava o coração dela ao mesmo tempo. "Bom dia, Elisa", ele disse, a voz ainda rouca, mas mais firme do que antes. "Bom dia, meu amor", ela respondeu sentando-se ao lado dele. O que você está desenhando?" Arthur mostrou o papel. Era um desenho simples feito com lápis de cor. 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher de cabelo comprido. Um homem alto. E uma criança pequena no meio. "Somos nós", ele disse orgulhoso. "Você, eu e o Dr. Heitor." Elisa sentiu a garganta fechar. Ela segurou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Ficou lindo, Arthur." "É porque eu gosto de vocês", ele disse simplesmente. "Vocês cuidam de mim. Vocês não foram embora." Elisa mordeu o lábio com força, tentando segurar as lágrimas. Ela não podia desabar na frente dele. Não podia mostrar que em menos de uma semana ele seria arrancado dali, que ele seria levado para um lugar cheio de estranhos, que ela talvez nunca mais o visse. "A gente sempre vai cuidar de você", ela sussurrou segurando a mãozinha dele. "Sempre." Arthur sorriu e Elisa desejou com toda a força que aquela promessa pudesse ser verdade. O mais tarde, durante o round médico, a tensão era palpável. Heitor estava ao lado dos residentes, explicando o quadro de Arthur, quando Cláudia, a assistente social, entrou na sala de reuniões. "Doutor Almeida, posso falar com o senhor?" Ela pediu séria. Heitor dispensou os residentes e se virou para ela já sabendo o que vinha. "Vim confirmar a transferência de Arthur. Está tudo certo para o dia 24. Preciso apenas da assinatura do senhor autorizando a alta." Heitor cruzou os braços. "Ele ainda não está pronto." Cláudia suspirou impaciente. "Doutor, nós já tivemos essa conversa. O menino está clinicamente estável. Ele respira sozinho. Não precisa de suporte intensivo. O senhor está segurando a alta sem justificativa médica." "Justificativa médica?" Heitor ergueu a voz. "Ele tem 6 anos. Foi espancado, tem trauma psicológico severo. Ele precisa de acompanhamento especializado. E ele terá, no abrigo, eles têm psicólogos, assistentes, tudo o que ele precisa." "Eles não têm." Heitor bateu a mão na mesa. "Eles têm pessoas sobrecarregadas, com dezenas de crianças para cuidar. Arthur vai ser mais um número, mais um caso. Ele vai ser esquecido." Cláudia olhou para ele com um misto de surpresa e cansaço. "Doutor, o senhor está emocionalmente envolvido. Eu entendo, mas isso não muda a realidade. Arthur não tem família. Não tem para onde ir. O abrigo é a única opção. E se houvesse outra opção?" Heitor disse de repente. Cláudia franziu a testa. "Que opção?" Heitor hesitou. Ele não tinha planejado dizer aquilo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. "E se alguém quisesse adotá-lo?" Silêncio. Cláudia o encarou incrédula. "O senhor está falando de si mesmo?" Heitor não respondeu, mas a expressão no rosto dele dizia tudo. Cláudia respirou fundo, processando. "Doutor Almeida,
Adoção não é algo que se decide de um dia para o outro. É um processo longo, burocrático. Tem avaliações, entrevistas, visitas domiciliares. Pode levar meses, às vezes anos. Eu sei, Heitor disse firme. Mas eu quero tentar. Cláudia cruzou os braços estudando-o. Posso perguntar por quê? O senhor mal conhece esse menino. Por que se comprometer com algo tão grande? Heitor olhou pela janela, para o corredor onde Elisa estava com Arthur. Ele viu os dois rindo, ela fazendo cosquinhas no menino, os dois iluminados pela luz suave da manhã. Porque ele merece, Heitor disse baixo. Porque ele merece alguém que lute por ele. Alguém que não desista. Cláudia ficou em silêncio por um longo momento. Então ela suspirou. Está bem. Eu vou abrir o processo. Mas o senhor precisa entender. Mesmo com a solicitação de adoção, Arthur ainda vai para o abrigo até tudo ser aprovado. Essas são as regras. Quanto tempo? Heitor perguntou desesperado. Quanto tempo até eu poder trazê-lo para casa? Se tudo correr bem, talvez 2, 3 meses, mas não posso garantir nada. Heitor fechou os olhos frustrado. 3 meses parecia uma eternidade, mas era melhor do que nada. Faça o que for necessário, ele disse. Eu vou adotá-lo. Quando Cláudia saiu, Heitor encostou na parede, o coração disparado. O que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha assumido a responsabilidade de se tornar pai, de mudar a vida dele completamente, de abrir mão da solidão confortável que construiu ao longo dos anos. Mas quando ele pensou em Arthur sendo levado embora, em Elisa chorando no corredor, em tudo o que eles tinham construído juntos naqueles dias, ele soube que tinha feito a escolha certa. Ele foi até o quarto. Elisa estava lá como sempre ao lado de Arthur. Quando ela o viu, levantou-se rapidamente. Heitor, eu vi a assistente social saindo. O que ela disse? Heitor olhou para ela. E então, pela primeira vez, ele deixou todas as barreiras caírem. Eu vou adotá-lo, ele disse simples e direto. Elisa arregalou os olhos sem acreditar. O quê? Eu falei com a Cláudia. Eu vou começar o processo de adoção. Arthur não vai ficar no abrigo. Ele vai ter uma casa, uma família. Elisa cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Heitor, você tem certeza? Ele deu um passo à frente, segurando os ombros dela. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Elisa não conseguiu segurar mais. Ela se jogou nos braços dele, soluçando, agarrando o jaleco dele como se fosse um salva-vidas. Heitor a abraçou com força, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Obrigada. Ela sussurrou contra o peito dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Heitor fechou os olhos, afundando o rosto nos cabelos dela. A gente vai trazê-lo de volta, ele prometeu. Eu prometo para você. E naquele abraço, enquanto Arthur os observava do leito, com olhos brilhantes de esperança, os três entenderam. Eles já eram uma família. Só faltava o mundo reconhecer. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de esperança e desespero. Heitor mergulhou de cabeça no processo de adoção. Preencheu formulários, reuniu documentos, agendou entrevistas. Ele transformou aquilo em uma missão, com a mesma determinação com que salvava vidas na UTI. Mas havia algo que ele não conseguia controlar. Elisa, ela estava em todos os lugares. No café que ela deixava na mesa dele toda manhã, no perfume suave que ficava no ar quando ela passava pelo corredor, no jeito como ela sorria para Arthur, com aquela ternura que fazia o peito de Heitor doer de um jeito que ele não entendia. E quanto mais ele tentava ignorar, mais impossível ficava. Foi numa quinta-feira à noite, depois de um plantão exaustivo, que Heitor desabou. Ele estava no vestiário, trocando o jaleco quando Rafael entrou. Rafael era um dos poucos amigos que Heitor tinha no hospital, um cardiologista competente, bem-humorado, e a única pessoa com quem Heitor se sentia à vontade para conversar sobre coisas que não fossem apenas medicina. Cara, você tá com uma cara péssima, Rafael comentou jogando a mochila no banco. Plantão pesado? Mais ou menos, Heitor murmurou passando a mão pelo rosto. Rafael o observou por um momento. Então cruzou os braços e suspirou. Tá, desembucha? O que tá acontecendo? Heitor hesitou. Ele não era do tipo que dividia problemas pessoais, mas estava tão cansado de carregar tudo sozinho. Tão cansado de fingir que estava tudo sob controle. Eu vou adotar uma criança,
Ele disse finalmente. Rafael arregalou os olhos. É você o quê, Arthur? O menino que tá na UTI pediátrica. Eu vou adotá-lo. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando. Heitor, cara, você tem certeza disso? Adotar uma criança é uma decisão enorme. Muda tudo. Sua rotina, sua vida, seus planos. Eu sei, Heitor interrompeu. Eu sei de tudo isso. Mas não importa. Eu não posso deixar ele ir pro abrigo. Eu não posso deixar ele sozinho. Rafael se aproximou estudando o amigo. Isso não é só sobre o menino, é? Heitor desviou os olhos. Shmek Sainksike. Do que você tá falando? Da Elisa. Rafael disse direto. A fisioterapeuta. Eu vi vocês juntos. Todo mundo viu. Você tá apaixonado por ela. Heitor sentiu o estômago revirar. Ele ia negar. Ia dizer que Rafael estava louco. Mas as palavras não saíram. Porque era verdade. Ele começou, a voz falhando. Eu não planejei isso. Não queria que acontecesse. Mas ela é... Ela é o quê? Rafael insistiu mais suave. Heitor fechou os olhos, respirando fundo. Ela é tudo o que eu não sabia que precisava. Ele confessou finalmente. Ela me faz lembrar de quem eu era antes de me fechar. Antes de decidir que cuidar significava não sentir, Rafael colocou a mão no ombro do amigo. E você já disse isso para ela? Já Heitor balançou a cabeça, amargo. Como? Como eu digo que me apaixonei por ela no meio de tudo isso? Com um menino que está prestes a ser levado embora, com um processo de adoção que pode dar errado, com tudo tão incerto. Heitor, você está pensando demais, Rafael disse firme. A vida nunca vai ser perfeita. Nunca vai ser o momento certo. Se você esperar ter tudo resolvido antes de dizer o que sente, vai esperar para sempre. Heitor olhou para o amigo desesperado. E se ela não sentir o mesmo? E se eu estragar tudo? Rafael sorriu. Cara, eu vi o jeito como ela olha para você. Acredite em mim, ela sente. Talvez até mais do que você. Heitor sentiu algo se mexer no peito. Algo perigosamente parecido com esperança. Você acha que eu sou louco? Ele perguntou baixo. Por querer adotar uma criança que mal conheço? Por me apaixonar por uma mulher no meio de tudo isso? Rafael balançou a cabeça. Eu acho que você finalmente está deixando de ser o médico frio e perfeito que você se obrigou a ser. Eu acho que você está voltando a ser humano. E isso não é loucura. Isso é coragem. Heitor respirou fundo. Pela primeira vez em dias, ele sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Obrigado, ele disse sincero. Rafael sorriu e bateu no ombro dele. Agora vai lá e diz para ela o que você sente. Antes que seja tarde demais. Heitor saiu do vestiário com o coração martelando no peito. Ele precisava encontrar Elisa. Precisava dizer. Não podia mais guardar aquilo. Ele a encontrou no corredor da UTI, saindo do quarto de Arthur. Ela estava cansada, os cabelos bagunçados, o jaleco amassado. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, ela sorriu. Aquele sorriso que fazia o mundo parar. Heitor, ela disse surpresa, pensei que você já tinha ido embora. Eu preciso falar com você, ele disse, a voz mais urgente do que pretendia. Elisa franziu a testa, preocupada. O que foi? Aconteceu alguma coisa com Arthur? Não é sobre ele, é sobre... Heitor hesitou, procurando as palavras certas. É sobre nós. Elisa congelou. Seus olhos se arregalaram levemente. E Heitor viu o rubor subindo pelas bochechas dela. Nós? Ela repetiu, quase sem voz. Heitor deu um passo à frente. Eles estavam sozinhos no corredor. A luz suave criando um halo ao redor dela. Elisa, eu não sou bom com palavras. Eu passo a vida inteira tomando decisões racionais, lógicas. Mas isso, o que eu sinto por você, não tem nada de racional. Elisa segurou a respiração. Heitor, deixa eu terminar. Ele pediu, a voz rouca. Eu me apaixonei por você. Não sei quando exatamente. Talvez tenha sido no primeiro dia. Quando você me confrontou e disse que eu tratava crianças como números. Talvez tenha sido naquela noite, quando você ficou com Arthur, e eu vi o quanto você se importa. Ou talvez tenha sido em todos os pequenos momentos entre isso. Mas aconteceu. E eu não consigo mais fingir que não. Elisa cobriu a boca com as mãos, as lágrimas brilhando nos olhos. Eu sei que o timing é péssimo. Heitor continuou desesperado. Eu sei que tem o Arthur, o processo de adoção, tudo incerto.
Mas eu precisava que você soubesse. Porque eu não quero passar mais um dia sem que você saiba o quanto você significa para mim. Elisa deixou as lágrimas caírem livremente. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Heitor, ela sussurrou a voz trêmula. Eu também me apaixonei por você. Heitor sentiu o mundo parar. O quê? Elisa sorriu no meio das lágrimas. Eu achei que era só eu. Achei que eu tava louca por sentir isso no meio de tudo que tá acontecendo. Mas é real. Eu me apaixonei pelo jeito como você cuida do Arthur quando acha que ninguém tá olhando. Pelo jeito como você luta, mesmo quando tá cansado. Pelo jeito como você tenta ser forte, mas deixa escapar pequenos pedaços do seu coração. Heitor sentiu algo se despedaçar e se reconstruir dentro dele ao mesmo tempo. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza, como tinha feito dias atrás. Mas dessa vez ele não parou. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Elisa não recuou. E então finalmente seus lábios se encontraram. Foi um beijo suave, hesitante, carregado de tudo o que não tinha sido dito. Um beijo que tremia de emoção, de medo, de esperança. Quando se separaram, Heitor encostou a testa na dela, os olhos fechados, respirando com dificuldade. A gente vai dar um jeito, ele sussurrou. A gente vai trazer Arthur de volta. E a gente vai ser uma família, os três. Elisa segurou o rosto dele entre as mãos. Promete? Eu prometo. Os dias que se seguiram foram diferentes. Havia uma leveza nova entre Heitor e Elisa, mesmo com a tempestade se aproximando. Eles não escondiam mais os olhares. Não fingiam que os toques acidentais no corredor eram só coincidência. Não negavam os sorrisos que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo. Mas também havia o peso, a contagem regressiva. O dia 24 de dezembro se aproximava como uma guilhotina e cada manhã que passava era uma manhã a menos com Arthur. Elisa passou a dedicar cada segundo livre ao menino. Ela lia para ele, brincava, contava histórias inventadas sobre lugares mágicos onde todas as crianças tinham famílias que as amavam. Arthur ouvia tudo com olhos arregalados, acreditando em cada palavra, porque, para ele, a magia já estava acontecendo. Ele tinha Elisa, ele tinha Heitor. Pela primeira vez na vida, ele se sentia visto. Heitor, por sua vez, estava travando uma batalha burocrática silenciosa. Ele corria atrás de papéis, ligava para assistentes sociais, preenchia formulários intermináveis, mas cada resposta que recebia era a mesma. O processo leva tempo. Não podemos acelerar. Ele vai para o abrigo até tudo ser aprovado. Finalmente desabou. Arthur já estava dormindo. Heitor tinha ido checar outros pacientes. Elisa estava sozinha no quarto, sentada ao lado do leito, segurando a mão do menino, enquanto ele respirava tranquilamente. E então as lágrimas começaram a cair. Ela tentou segurar, tentou ser forte, mas não conseguiu mais. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Um choro silencioso, contido, mas profundo. O tipo de choro que vem de um lugar onde as palavras não alcançam. Foi assim que Heitor a encontrou. Ele parou na porta, o coração apertando. Ele sabia que ela estava segurando tudo há dias. Sabia que ela estava se despedaçando por dentro, mas tentando ser forte por Arthur, por ele. Heitor entrou devagar e se ajoelhou ao lado dela. Elisa, ele chamou. Suave. Ela ergueu o rosto. Os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Eu não aguento mais. Heitor, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não aguento pensar em perder ele. Eu não aguento imaginar ele sozinho naquele lugar, com medo, achando que a gente desistiu dele. Heitor segurou as mãos dela entre as suas, apertando com força. A gente não vai desistir. Eu te prometi. Mas e se não der tempo? Elisa soluçou. E se o processo demorar meses? E se eles não aprovarem? E se a gente nunca mais conseguir trazê-lo de volta? Heitor puxou ela para perto, envolvendo-a nos braços. Elisa se agarrou a ele, chorando contra o peito dele, deixando sair tudo o que tinha guardado. Eu sei que tá difícil. Heitor murmurou contra os cabelos dela. Eu sei que parece impossível, mas eu não vou parar. Eu vou lutar até conseguir, e você não tá sozinha nisso. A gente tá junto. Elisa se afastou levemente,
olhando para ele através das lágrimas. Por quê? Ela perguntou, a voz trêmula. Por que você está fazendo tudo isso? Você podia simplesmente seguir sua vida, deixar Arthur ir, deixar eu lidar com isso sozinha. Mas você não fez. Por quê? Heitor segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos fixos nos dela. Porque eu me importo, ele disse. Simples e verdadeiro. Porque vocês dois me fizeram lembrar que a vida não é só sobre salvar pessoas. É sobre estar com elas. É sobre escolher lutar mesmo quando parece impossível. Elisa sentiu o coração apertar. Ela tocou o rosto dele, deslizando os dedos pela linha do maxilar. Heitor, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Ela respirou fundo, juntando coragem. Eu não me apaixonei por você porque você é perfeito, ela disse. A voz firme apesar das lágrimas. Eu não me apaixonei porque você salva vidas, ou porque você é o melhor médico desse hospital. Eu me apaixonei porque você tenta. Porque você se importa mesmo quando dói. Porque você não desiste, mesmo quando seria mais fácil. E porque, quando você olha para mim, eu me sinto vista. Pela primeira vez na vida, eu sinto que alguém realmente me vê. Heitor sentiu a garganta fechar. Ele não sabia o que dizer. Não tinha palavras para expressar o que estava sentindo. Então ele não disse nada. Ele apenas segurou a mão dela, entrelaçando os dedos, e a trouxe até os lábios, beijando de leve. Não era um beijo apaixonado. Não era dramático. Era mais íntimo do que isso. Era uma promessa silenciosa. Era um eu te vejo também. Era um você não está sozinha. Elisa fechou os olhos, sentindo aquele beijo simples ecoar em cada parte dela. E então Heitor puxou ela para mais perto, encostando a testa na dela. A gente vai conseguir, ele sussurrou. Eu não sei como. Eu não sei quando. Mas a gente vai trazer ele de volta. E a gente vai ser uma família. Os três, eu te prometo. Elisa assentiu ainda chorando, mas agora com um fio de esperança misturado à dor. Eu acredito em você, ela disse baixinho. E Heitor segurou aquelas palavras como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. No outro, ouvindo a respiração tranquila de Arthur, não havia mais palavras, só presença, só calor, só a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Arthur se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível. Elisa se levantou rapidamente, checando se ele estava bem. O menino apenas virou de lado, ainda dormindo, mas com uma expressão serena no rosto. Ele está tendo um sonho bom, Elisa disse, sorrindo no meio das lágrimas. Heitor se levantou também, ficando ao lado dela observando o menino. Ele merece ter sonhos bons sempre, Heitor disse. Firme, e eu vou fazer de tudo para que ele tenha. Elisa olhou para ele, e pela primeira vez em dias, ela sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Heitor passou o braço ao redor dos ombros dela, e Elisa encostou a cabeça no peito dele. A gente vai conseguir, ela repetiu, mais para si mesma do que para ele. Vamos, Heitor confirmou, beijando o topo da cabeça dela. E naquele momento, enquanto os três permaneciam ali, Arthur dormindo, Elisa e Heitor de pé ao lado do leito, juntos algo se solidificou. Eles não eram apenas um médico, uma fisioterapeuta e um menino abandonado. Eles eram uma família, ainda não oficial, ainda não reconhecida, mas real, profunda, inabalável. E nada, nem a burocracia, nem a distância, nem o tempo ia mudar isso. Heitor ficou mais um pouco, apenas observando Arthur dormir. Ele tirou o celular do bolso e olhou para o calendário. 3 dias. Ele não ia deixar isso acontecer sem luta. Ele ia fazer tudo o que estivesse ao alcance e além, para trazer aquele menino de volta. Porque Arthur não era mais só um paciente. Ele era seu filho. E Elisa não era mais só uma colega. Ela era a mulher que ele amava. E por eles, Heitor enfrentaria o mundo inteiro. O sábado amanheceu cinzento. O céu carregado espelhava o peso que Heitor carregava no peito. Faltavam 2 dias. Apenas 2 dias antes de Arthur ser levado para o abrigo. E Heitor ainda não tinha conseguido acelerar o processo de adoção. Cada ligação terminava com a mesma resposta fria. É preciso seguir o protocolo. Não há como pular etapas.
Ele acordou cedo, fez café forte demais, vestiu a roupa mais formal que tinha e saiu. De casa com uma determinação que ele não sentia há anos. Hoje ele não era apenas um médico. Hoje ele era um homem lutando pela sua família. Heitor esperou quase 2 horas para falar com a juíza responsável pelo caso de Arthur. Quando finalmente foi chamado, ele entrou na sala com o coração disparado, mas com a postura firme. A juíza Ana Cláudia Novaes era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, olhos cansados de ver histórias tristes demais. Ela olhou para Heitor com aquela expressão que dizia: mais um querendo acelerar o impossível. Outra assistente social me informou sobre sua intenção de adotar Arthur. É louvável. Mas o senhor entende que o processo não pode ser acelerado, correto? Entendo, Excelência, Heitor respondeu, sentando-se. Mas vim pedir que a senhora considere uma guarda provisória. Enquanto o processo corre, Arthur poderia ficar comigo em vez de ir para o abrigo. Eu sou médico, tenho renda estável, uma casa adequada. Eu posso oferecer tudo o que ele precisa. A juíza suspirou, cruzando os dedos sobre a mesa. Doutor, guarda provisória não é concedida dessa forma. Requer avaliação psicológica, visita domiciliar, parecer da equipe técnica. Isso leva tempo. Tempo que, infelizmente, não temos até segunda-feira. Então me dê até o Natal, Heitor insistiu, inclinando-se para a frente. 5 dias a mais. Deixe que ele passe o Natal comigo, enquanto a equipe faz as avaliações. Ele já passou por tanto trauma. Ele não merece acordar no dia de Natal num abrigo, longe das únicas pessoas que cuidaram dele. A juíza olhou para ele por um longo momento. Estudando. Por que o senhor está fazendo isso? Doutor Almeida? Ela perguntou genuinamente curiosa. O senhor não tem obrigação nenhuma com esse menino. Deve atender dezenas de crianças todos os dias. Por que essa? Heitor respirou fundo. Ele podia dar uma resposta técnica, racional, mas não era disso que se tratava. Porque quando eu olho para ele, Heitor disse a voz firme, eu não vejo um caso clínico. Que eu vejo um menino que foi abandonado, espancado, deixado para morrer. Mas eu também vejo alguém que ainda acredita, que ainda sorri, que ainda confia. E eu não posso... E sua voz falhou. Eu não posso ser mais uma pessoa que o abandona. A juíza ficou em silêncio. Então ela abriu a pasta na frente dela, analisou alguns documentos. O senhor é solteiro? Sim. Mora sozinho? Sim, mas tem uma casa de 3 quartos estável, segura. E tem apoio. Família. Alguém que possa ajudá-lo com uma criança? Heitor hesitou. Então pensou em Elisa. No jeito como ela cuidava de Arthur. No jeito como ela o tinha transformado também. Tenho, ele disse. Tenho alguém, sim. A juíza assentiu lentamente. Está bem. Doutor Almeida, vou determinar uma avaliação emergencial. Se tudo estiver em ordem, eu concedo a guarda provisória até o processo de adoção ser concluído. Mas isso significa que o senhor será totalmente responsável por ele. Educação, saúde, tudo. Está preparado para isso? Heitor sentiu o coração explodir de alívio. Estou, completamente. Então prepare sua casa. A equipe vai até lá amanhã, domingo. Se aprovarem, Arthur fica com o senhor na segunda-feira. Heitor se levantou estendendo a mão. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. A juíza apertou a mão dele e pela primeira vez sorriu levemente. Não me agradeça ainda, doutor. A parte difícil só está começando. Ele encostou no carro, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha conseguido. Não totalmente, mas tinha dado o primeiro passo. Arthur não ia para o abrigo. Ele ia para casa. Para a casa de Heitor. Ele pegou o celular e ligou para Elisa. Ela atendeu no segundo toque. Heitor, o que aconteceu? Você tá bem? Elisa, ele disse, a voz tremendo de emoção. Eu consegui. Conseguiu o quê? Guarda provisória. Arthur não vai pro abrigo. Ele vai para minha casa, comigo. Silêncio do outro lado. Então Elisa soltou um grito abafado. Heitor, sério? Sério mesmo. Já essa equipe vai fazer a avaliação amanhã. Se tudo der certo, ele fica comigo na segunda.
Elisa começou a chorar do outro lado da linha. Eu não acredito que você conseguiu, corrigiu. Porque você me fez acreditar que isso era possível. Elisa soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, ela disse de repente, sem pensar. Sem filtro. Eu te amo, Heitor. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Ele respondeu a voz rouca. E eu quero você comigo nisso. Eu quero que a gente cuide dele juntos. E sempre, Elisa prometeu. Eu vou estar do seu lado sempre. Seu apartamento era limpo, organizado, mas vazio, sem vida, sem cor. Ele começou a mudar isso. Limpou o quarto de hóspedes, que nunca tinha sido usado. Comprou lençóis novos, coloridos. Comprou brinquedos, livros infantis, um ursinho de pelúcia. Montou uma pequena estante. Pendurou um quadro de super-heróis na parede. E enquanto fazia tudo isso, ele percebeu que não estava apenas preparando um quarto. Ele estava construindo um lar. Um lar para Arthur. Um lar para Elisa. Um lar para a família que eles estavam se tornando. A psicóloga, assistente social, avaliadora. Elas checaram tudo, a casa, a renda, a estabilidade emocional de Heitor. Fizeram perguntas difíceis. Testaram sua determinação. Heitor respondeu a tudo com honestidade. Disse que tinha medo, que não sabia se seria um bom pai, mas que ia tentar, que ia amar Arthur com tudo o que tinha. E no final, quando a psicóloga fechou a pasta e sorriu, Heitor soube que tinha conseguido. Parabéns, Dr. Almeida, ela disse. O senhor está aprovado. Arthur pode vir para casa amanhã. Heitor cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas caírem livremente. Ele tinha conseguido. Ele ia trazer Arthur para casa. E mais do que isso, ele não estava sozinho. Ele tinha Elisa. Ele tinha uma família. E pela primeira vez em anos, Heitor Almeida sentiu que estava vivo. Segunda-feira, 24 de dezembro. Véspera de Natal. Heitor chegou ao hospital antes do amanhecer. O coração acelerado. Hoje era o dia. Hoje ele levaria Arthur para casa. Ele tinha tudo preparado. O quarto decorado, roupas novas, brinquedos, até uma pequena árvore de Natal que ele montou pela primeira vez em anos. Ele entrou na UTI com um sorriso no rosto. Algo tão raro que as enfermeiras trocaram olhares surpresos. Mas quando ele se aproximou do quarto de Arthur, algo estava errado. Havia movimento demais, pessoas demais. Alarme soando. Heitor correu. O que aconteceu? Ele praticamente gritou entrando no quarto. Elisa estava ao lado do leito, pálida. As mãos tremendo enquanto aplicava oxigênio em Arthur. O menino estava consciente, mas lutando para respirar. Os lábios levemente azulados, o peito subindo e descendo em espasmos irregulares. Ele começou a desaturar há 10 minutos, Elisa explicou. A voz tensa. Não sei o que aconteceu. Ele estava bem ontem à noite. De repente, ele não consegue respirar direito. Heitor colocou o estetoscópio e auscultou. Chiado, sibilos. Algo estava obstruindo as vias aéreas. Maldição, ele murmurou. É uma infecção respiratória aguda. Provavelmente aspirou algo durante a noite. Precisamos entubar agora. Não. A voz veio da porta. Cláudia, a assistente social, estava ali com 2 seguranças ao lado. O que a senhora está fazendo aqui? Heitor se virou furioso. Vim buscar Arthur, ela disse firme, embora houvesse desconforto em sua expressão. A transferência está marcada para hoje. Ele vai para o abrigo. Ele não vai a lugar nenhum. Heitor explodiu. Ele está em crise respiratória. Ele precisa ser estabilizado. Então estabilize e transfira. Cláudia respondeu, mas sua voz vacilou. Doutor, eu sei que é difícil, mas as ordens são claras. Heitor deu um passo ameaçador em direção a ela. Você vai tirar uma criança morrendo daqui por causa de ordens burocráticas? Dr. Almeida, Cláudia abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Arthur começou a tossir violentamente, o corpo convulsionando. Elisa se lançou sobre ele, tentando mantê-lo deitado. Heitor, ele está piorando. Heitor virou-se imediatamente, toda a raiva se transformando em foco cirúrgico. Ele pegou o laringoscópio. Preparou o tubo endotraqueal. Elisa, segura a cabeça dele, firme. Ela obedeceu. As lágrimas escorrendo,
mas as mãos firmes. Heitor trabalhou rápido. Inseriu o tubo com precisão, conectou ao ventilador. Os alarmes pararam. A saturação começou a subir. Arthur parou de convulsionar. Sua respiração, agora assistida pela máquina, normalizou. Heitor encostou na parede. O corpo tremendo de adrenalina. Ele está estável, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Elisa caiu sentada na cadeira soluçando de alívio. Mas então Cláudia voltou a falar. E que Heitor sentiu a raiva retornar. Doutor, ele ainda precisa ser transferido. Assim que estabilizar, Heitor se virou lentamente, os olhos ardendo. Você não vai levar ele daqui. Eu tenho ordens, doutor Almeida. Foi-se, Heitor gritou, tirando o documento do bolso do jaleco e jogando na mesa. A juíza Ana Cláudia Novaes autorizou. Arthur fica comigo. Ele não vai para abrigo nenhum. Cláudia pegou o papel, leu rapidamente e sua expressão mudou. Eu não fui informada disso, ela murmurou. Ninguém me disse. Ele é minha responsabilidade e eu não vou deixar você ou qualquer outra pessoa tirá-lo daqui antes que ele esteja completamente recuperado. Cláudia olhou para Arthur, depois para Heitor e finalmente assentiu. Está bem, vou confirmar com o fórum. Mas se estiver tudo certo, ele fica com o senhor. E ela saiu levando os seguranças consigo. Heitor encostou na parede, passando as mãos pelo rosto. Ele tinha vencido, mas quase tinha perdido tudo. Elisa se levantou e correu para ele, se jogando em seus braços. Você conseguiu, ela sussurrou agarrando o jaleco dele. Você salvou ele. Heitor a abraçou com força, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Nós se salvamos, ele corrigiu, afundando o rosto nos cabelos dela. Eu não teria conseguido sem você. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas se segurando, deixando o medo e o alívio se misturarem. Então Arthur se mexeu no leito. Os dois se separaram rapidamente, correndo para o lado dele. Arthur abriu os olhos devagar, o tubo ainda no lugar, mas o olhar confuso, assustado. Elisa segurou a mão dele imediatamente. Você tá bem. Tá tudo bem agora. Arthur piscou tentando entender onde estava. Então seus olhos encontraram Heitor e se encheram de lágrimas. Heitor sentiu o coração se despedaçar. Ele se aproximou, tocando o rosto do menino com delicadeza. Eu sei que dói, campeão. Eu sei que tá assustado, mas você tá seguro. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Arthur apertou a mão de Elisa e depois agarrou a manga do jaleco de Heitor, como se estivesse com medo de que eles fossem embora. Nós não vamos a lugar nenhum, Elisa prometeu, a voz embargada. A gente fica aqui, os três juntos. Arthur fechou os olhos, relaxando finalmente. E então Heitor percebeu que havia mais pessoas na porta. Rafael estava ali, algumas enfermeiras, a chefe da UTI. Todos tinham ouvido tudo. Todos tinham visto o confronto. Rafael se aproximou, colocando a mão no ombro de Heitor. Cara, ele disse sorrindo. Você realmente fez isso? Você adotou ele. Heitor olhou para Arthur, depois para Elisa. E finalmente para o amigo. Não era uma escolha, ele disse simples. Era a única coisa certa a fazer. E então, pela primeira vez em todo aquele caos, Heitor sorriu, porque ele tinha conseguido. Arthur estava seguro. Elisa estava ao lado dele. E eles finalmente eram uma família. Sozinho novamente, Heitor sentou-se ao lado do leito, segurando a mão do menino. Elisa estava do outro lado, também segurando. Os três estavam juntos, em silêncio, mas em paz. Heitor, Elisa chamou baixinho. Ele ergueu os olhos. Obrigada, ela disse, as lágrimas voltando. Obrigada por lutar, por não desistir, por ser você. Heitor estendeu a mão sobre o corpo de Arthur, pegando a mão dela. Eu amo vocês, ele disse. E dessa vez não havia dúvida, não havia medo. Os dois. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Elisa sorriu no meio das lágrimas. A gente também te ama. E Arthur, mesmo dormindo, apertou as mãos dos dois, como se, em algum lugar profundo, ele soubesse. Ele tinha uma família, finalmente. Véspera de Natal. Tome 30. O hospital estava mais silencioso que o normal.
Muitos funcionários tinham sido dispensados mais cedo para estar com suas famílias. As luzes dos corredores pareciam mais suaves, quase acolhedoras. Pela janela da UTI, era possível ver alguns flocos de neve começando a cair. Uma raridade naquela cidade, mas que parecia perfeita para aquele dia. Arthur tinha recebido alta da UTI naquela tarde. Depois do susto da manhã, ele se recuperou mais rápido do que qualquer um esperava. Heitor suspeitava que não era apenas a medicina que estava curando o menino, era a esperança. Era saber que, pela primeira vez na vida, alguém estava lutando por ele. Agora, Arthur estava sentado numa cadeira de rodas, envolto num cobertor quentinho, os olhos arregalados de curiosidade, enquanto Heitor o empurrava pelos corredores. Elisa caminhava ao lado, segurando uma sacola com as poucas coisas que Arthur tinha. O desenho dos três, ursinho de pelúcia que uma enfermeira tinha dado e um livro de histórias que Elisa lia para ele todas as noites. "A gente vai para sua casa mesmo?" Arthur perguntou pela quinta vez, como se não conseguisse acreditar. Heitor sorriu, parando a cadeira e se agachando na frente dele. "Vamos sim, campeão. Para nossa casa, porque agora você faz parte da família." Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. "Eu tenho uma família de verdade," ele sussurrou a voz trêmula. Elisa se ajoelhou também, segurando a mãozinha dele. "Você sempre teve, amor. Às vezes a família não é quem a gente nasce com, é quem a gente escolhe. E a gente te escolheu." Arthur soluçou e se jogou nos braços dela. Elisa o abraçou com força, e Heitor envolveu os dois, criando um círculo de amor e proteção que nada, absolutamente nada, poderia quebrar. Ajudou Arthur a entrar. Elisa prendeu o cinto de segurança no menino com cuidado, certificando-se de que ele estava confortável. "Pronto?" Heitor perguntou olhando pelo retrovisor. Arthur acenou com a cabeça, o sorriso largo no rosto. E então eles partiram. A cidade estava decorada para o Natal. Luzes coloridas piscavam nas árvores. Vitrines brilhavam com guirlandas e enfeites. As ruas estavam mais vazias. As pessoas já recolhidas em suas casas, preparando-se para a noite mais mágica do ano. Arthur pressionou o rosto contra a janela, observando tudo com encantamento. "É tão bonito," ele murmurou. "Espera só até você ver a nossa árvore de Natal," Heitor disse, sorrindo. "A gente tem uma árvore?" Arthur se virou, os olhos brilhando. "Temos," Elisa confirmou, olhando para Heitor, com aquele sorriso que fazia o coração dele derreter. "O Heitor montou uma árvore especialmente para você." Arthur ficou em silêncio por um momento, processando. Então ele sussurrou. Heitor sentiu a garganta apertar. Ele segurou firme o volante, piscando rápido para afastar as lágrimas. "Bom, agora você vai ter muitas coisas especiais," ele prometeu. "A gente vai fazer o Natal mais incrível que você já teve." Arthur sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que Heitor já tinha visto nele. Estar bem o suficiente para andar, e o carregou até a porta. "Fecha os olhos," Heitor instruiu. Arthur obedeceu, apertando os olhinhos com força, mal conseguindo conter a excitação. Elisa abriu a porta e Heitor entrou levando Arthur para a sala. "Pode abrir." Arthur abriu os olhos e arregalou. A sala estava transformada. Uma árvore de Natal ocupava o canto, decorada com luzes coloridas, enfeites, brilhantes e uma estrela dourada no topo. Havia uma guirlanda na porta, meias penduradas na lareira, que Heitor nem sabia que funcionava até 2 dias atrás, e um tapete fofinho no chão com almofadas espalhadas. Mas o que mais chamou a atenção de Arthur foi a pilha de presentes embaixo da árvore. Isso é tudo para mim?" ele perguntou incrédulo. "Tudo," Heitor confirmou colocando-o no chão. "Mas você só pode abrir amanhã de manhã, tá bom?" Arthur acenou com a cabeça, mas seus olhos não conseguiam se afastar dos pacotes coloridos. Elisa pegou a mão dele. "Vem, eu vou te mostrar o seu quarto." Ela o levou pelo corredor, e quando abriu a porta, Arthur congelou. O quarto era perfeito. Cama com lençóis de super-heróis, prateleiras com livros e brinquedos. Um quadro com seu nome pintado à mão. "Arthur, bem-vindo ao lar." E no centro da cama, o ursinho de pelúcia que Elisa tinha dado a ele no hospital. Arthur entrou devagar,
tocando tudo como se tivesse medo de que fosse desaparecer. Isso é meu? Ele sussurrou. É seu. Heitor disse da porta apoiado no batente. Tudo seu. Esse é o seu espaço. Sua casa. Arthur se virou para eles, as lágrimas escorrendo livremente agora. Obrigado, ele disse, a voz quebrando. Obrigado por me querer. Heitor e Elisa se entreolharam, os próprios olhos marejados. Eles se ajoelharam na frente dele. E Heitor segurou os ombros do menino com delicadeza. Arthur, a gente não te quer porque você é perfeito. A gente te quer porque você é você. Porque você é corajoso, gentil, forte. E porque a gente te ama. De verdade. Arthur se jogou nos braços de Heitor, agarrando-se a ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Elisa envolveu os dois, e eles ficaram assim, os três, no chão do quarto, chorando e rindo ao mesmo tempo. Uma família, finalmente. Com uma família de verdade. Tomou banho e vestiu um pijama novo. Heitor o colocou na cama. Você quer que a gente leia uma história? Elisa perguntou, sentando-se ao lado dele. Arthur balançou a cabeça. Não, eu só quero ficar com vocês. Só um pouquinho. Heitor sentou-se do outro lado, e os três ficaram ali, no escuro do quarto, apenas existindo juntos. Heitor? Arthur chamou sonolento. Oh, sim, campeão. Eu posso te chamar de pai? Heitor sentiu o mundo parar. Ele olhou para Elisa, que estava com os olhos cheios de lágrimas, sorrindo. Eu adoraria, Heitor respondeu. A voz rouca. Eu adoraria muito. Arthur sorriu, finalmente fechando os olhos. Boa noite, pai. Boa noite, filho. E Arthur adormeceu, pela primeira vez na vida, sabendo que não estava sozinho. Eles foram para a sala, onde a árvore de Natal ainda brilhava suavemente. Elisa se virou para Heitor, os olhos ainda molhados, mas o sorriso radiante. Você ouviu? Ele te chamou de pai. Heitor puxou ela para perto, envolvendo-a nos braços. Eu ouvi, e eu nunca vou esquecer. Eles ficaram ali, em frente à árvore iluminada, abraçados em silêncio. Então Heitor segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente nos olhos dela. Elisa, eu escolho vocês. Hoje e sempre. Você e Arthur, eu escolho essa família. Eu escolho esse amor. Elisa sorriu, as lágrimas caindo novamente. Eu também escolho, sempre. E então, sob as luzes da árvore de Natal, Heitor a beijou. Foi um beijo lento, profundo, cheio de promessas. Um beijo que dizia tudo o que palavras não conseguiam. Um beijo que selava o nascimento de uma família. Quando se separaram, Heitor encostou a testa na dela. Feliz Natal, ele sussurrou. Feliz Natal, ela respondeu. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, os três dormiram em paz. Porque agora eles tinham um ao outro. E isso era tudo o que importava. Festa e conclusão pela primeira vez em anos. Heitor acordou e não sentiu o peso da solidão. Pela primeira vez na vida, Arthur acordou sabendo que tinha uma família esperando por ele. E Elisa, que sempre cuidou de todos ao seu redor, finalmente tinha alguém cuidando dela também. Eles passaram a manhã abrindo presentes, rindo, compartilhando histórias. Arthur ganhou brinquedos, roupas novas, livros. Mas o que ele mais valorizou foi o abraço de Heitor quando o chamou de filho novamente. Foi o beijo na testa que Elisa deu nele antes do café da manhã. Foi a certeza de que aquilo era real, de que aquilo era para sempre. E enquanto os três estavam sentados no chão da sala, cercados por papel de presente, amassado e sorrisos genuínos, Heitor entendeu algo que a medicina nunca conseguiu: lhe ensinar. Às vezes, curar não vem de procedimentos ou protocolos. Às vezes, curar vem de escolher amar, de escolher ficar, de escolher lutar por quem importa. Elisa olhou para ele naquele momento e os dois sorriram, porque sabiam que aquela família não tinha nascido do acaso. Ela nasceu da coragem, da determinação, do amor que se recusa a desistir mesmo quando tudo parece impossível. E Arthur? Arthur finalmente entendeu que ser abandonado uma vez não significava que ele não merecia ser amado. Significava apenas que as pessoas certas ainda não tinham chegado. Mas agora elas chegaram. E elas ficaram, porque às vezes a família que a gente constrói é ainda mais forte do que a que a gente herda.
Porque às vezes, o amor verdadeiro não vem com avisos ou garantias. Ele simplesmente acontece. No meio do caos, no meio da dor, no momento em que a gente decide que desistir não é uma opção. E talvez no fundo essa história também fale de nós. De todas as vezes que achamos que não éramos suficientes, de todas as vezes que duvidamos se merecíamos ser amados, de todas as vezes que esquecemos que, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser escolhido. Heitor escolheu Arthur, Elisa escolheu os dois, e juntos, eles escolheram construir algo que ninguém poderia destruir. Uma família nascida do coração. Se essa história tocou você, deixe seu like, porque cada curtida ajuda outras pessoas a encontrarem histórias que falam ao coração. Inscreva-se no canal para mais narrativas que emocionam e transformam.